Hipérbole, sinédoques, metonímias são figuras de linguagem que aparecem em profusão nas escrituras. Por exemplo, queridos pastores, professores, quando Jesus fala assim, eu sou a porta, isso é figura de linguagem ou é literal? É para ser interpretado de forma alegórica ou de forma literal? Muito obrigado por ter vindo ao bate-papo. Obrigado. A gente entende que é uma figura de linguagem, né? Apesar de estar expressando uma verdade literal, mas usa-se a figura de linguagem. Jesus como a porta, Jesus como a luz do mundo, água da vida, tudo isso são figuras de linguagem, né? Uhum. Por exemplo, falando da água da vida, né? Naquele passagem lá da mulher samaritana, João capítulo 4, é repleto então de figuras de linguagem, né? Repleto de analogias, de metáforas, sim, né? Sim, verdade. Que ele fala, eu sou a água da vida, né? Quem beber da água... Por exemplo, eu fico pensando, você tem que saber muito figura de linguagem para conversar com Jesus, né? Não, quem beber de mim, quem comer da de carne. mim, da minha carne, tipo canibalismo, o que é isso, Jesus? Que às vezes as pessoas se escandalizam um pouco com isso. Por exemplo, Paulo também lá na frente vai falar que Cristo é a rocha na qual as pessoas beberam dele no deserto, as pessoas comeram dele no deserto, experimentaram da realidade dele no deserto, mas ele não se faz presente em carne lá naquele lugar, mas através de uma rocha. Então, ele é a rocha também, né? Uhum. É interessante porque isso que a gente está conversando faz parte de um conteúdo que a gente estuda no seminário chamado hermenêutica, que é a arte de interpretar. Né? A arte é a ciência de interpretar as escrituras. E tem muita heresia aí, tem muito erro teológico por um problema hermenêutico, né? Você falou, né, o Leivson, da questão do comer, por exemplo, a ceia, 1 Coríntios 11, né, quando Paulo se lembra, ali tem uma linguagem figurada muito forte, né? Sim. Este é o meu corpo, que é dado por vós, né? Se você considera que aquele pão, que aquele pedaço de trigo moído e transformado é o corpo de Cristo, isso tem uma implicação teológica profunda. Sim. Tanto que nós temos duas posições teológicas muito fortes, uma que a Igreja Católica Romana utiliza, que é a transubstanciação, e os protestantes utilizam normalmente a consubstanciação ou a presença memorial. Porque olha só, quando Jesus fala, isto é o meu corpo, você pode interpretar isso literalmente, que aquilo é o corpo, quer dizer, aquilo se transforma, a transubstanciação, é por aí, não é? E essa dificuldade, ou essa discussão, ela é antiga, né? Ela vem lá de Filo, né, de Alexandria, né? Antes de Cristo ainda. E ele, por ser adepto, né, e gostava muito da filosofia platônica, e Platão falava muito nessa dentro da alegoria, então ele começou a defender a alegoria, né, a interpretação alegórica. E isso veio depois para os pais da igreja, né, que foram adeptos da interpretação bíblica de forma alegórica, de onde surgiram várias heresias, e uma das heresias seria a transubstanciação. Falar alegoria, deixa eu entregar a minha editora-chefe, Vanessa Nício. Eu já sei o que é alegórico agora. Ela é jornalista, né? Ela não é teóloga. E a gente estava montando a pauta, aí eu falei, Vanessa, é melhor você colocar na pauta é o tema do programa, né? A linguagem literal versus linguagem alegórica. Aí o que você falou para mim, o que você achava que era alegórico? Porque eu só lembrava de carnaval. Desculpa, Brasil. Não, você 99%. Porque tem que estudar hermenêutica para saber que é isso, e é o que a gente está tentando fazer. Estou fazendo um mini curso de hermenêutica. A gente tem uma aula boa para você depois sobre visão aberta, tá joia? Você vai gostar? Eu sinto que eu vou sofrer bullying nesse programa até o dia desse programa sobre visão aberta. E toma cuidado com o elevador, tá? Mas, por exemplo, o carro alegórico lá no carnaval é aquele carro que tem várias imagens, várias figuras, né? Que estão ligadas ao enredo. É isso que é uma alegoria, né? Sim, ele quer passar uma ideia, né? Ele quer passar uma imagem, tipo assim... Se você for ver, aqueles enredos são todos uma história muito grande, eles querem explicar a história através dos personagens que estão lá, tanto que na verdade não são pessoas, são personagens que estão lá, e o carro também e tudo mais. A Bíblia, ela trabalha muito com essa figura de linguagem alegórica, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito até de uma aula... Não tem como não falar da pastora Silvia, né? Nossa professora lá no seminário, ela falava muito que às vezes a galera quer escolher a dedo. Isso eu aceito, isso não. Isso é, isso não é. E não é a gente que escolhe o que é alegórico e o que é literal na Bíblia. A própria Bíblia nos explica o que é alegórico ou é literal dentro do contexto
do que está sendo explicado. Eu sou a porta, então ele virou uma porta? Não, o contexto todo está explicando que é o lugar onde você vai entrar. Então existem critérios para eu saber se é literal ou alegórico. Você falou de contexto. Sim. O contexto me leva a entender. Isso. Existem outros critérios para saber? O contexto é um dos mais importantes, né? Talvez seria o mais importante. Eu já ouvi dizer que aquela questão assim, se você faz uma leitura e ela não é absurda, né? Eu não sei como é que a gente chamaria esse critério, né? Tem um nome? Não me lembro do nome, mas é igual o Leivson. Leivson falou, se aquela linguagem ele não te remete à imoralidade, vamos dizer assim, ou à falta de ética, então você pode interpretar literal. Ou, ao contrário, né? No caso, ele citou aí a questão do canibalismo, que você pode ter uma ideia de canibalismo quando você lê que Jesus, ele falou, quem não comer da minha carne. Então, isso é um critério também. Aquilo que você está lendo, se você não pode interpretar literalmente, então já vai te remeter a uma interpretação figurativa ou alegórica, né? Agora, a questão da interpretação figurativa, alegórica, né? Sobretudo no Antigo Testamento, perdão, nós temos profusão de eventos que algumas pessoas tendem a interpretarem alegoricamente, figuradamente, porque a interpretação literal lhes parece absurda. Deixa eu dar um exemplo. A abertura do Mar Vermelho, né? E o povo passou a pé seco. Por que eu não posso interpretar isso literalmente? Ou eu tenho que interpretar alegoricamente? Porque seco para mim é seco. Seco é não molhado. Seco é seco. Tanto que eu lembro que quando eu assisti um desses filmes, né, bíblicos que estão fazendo aí, tá, o filme incrível, os milagres incríveis, até colocar a criança como a figura de Deus e a galera, uns escandalizados demais, e aí você vai perceber que depois, dando tudo, correspondendo certinho a respeito do que estava querendo trazer a ideia, mas depois na hora que, a melhor parte do filme, o mar vai abrir, o mar não abre, o mar esvazia, e cadê o mar aberto, gente? Porque aí que tá, é aberto ou você entende? Porque o mar aberto ou passar a pé seco é uma interpretação literal. Sim. Né? Ou, assim, aberta é uma força de expressão, porque força de expressão é linguagem figurada, né? As hipérboles, as pessoas exagerarem, né? Cristo era exagerado, ele tipo assim, mais fácil passar um camelo do que um rico. Perfeito, isso aí é literal ou é figurado? Aí que tá, isso é uma hipérbole, né? Eu já ouvi dizer de estudiosos, né, de que não existe essa linguagem da agulha, do fundo da agulha. Sim. Não existe isso em Israel. Então seria uma hipérbole, né, ou uma figura de linguagem, uma alegoria, um exagero, que dizem, não sei, que não existe isso em Israel. Aquela porta que você tinha que abaixar e passar de baixo. Tem esse argumento que diz que tem um lugar no muro lá que é chamado buraco da agulha. Sim, e outros falam que não existe. Isso realmente é uma alegoria. Agora, essa linguagem figurada do exagero das hipérboles é muito comum no nosso cotidiano, né? Tem gente que fala assim, não, todo mundo gosta da minha aula, ou ninguém gosta de mim. Isso é hipérbole. Todo mundo é muita gente e ninguém também é pouca gente demais, né? Sim. Nós trabalhamos isso no nosso dia a dia, né? Mas o problema é que às vezes as pessoas querem interpretar a escritura como se não fosse vida, tipo, do dia a dia. Eu conversando com um amigo, ele me dizendo a respeito de, por exemplo, a Bíblia tem 3 destinatários finais, se a gente pode pensar, judeu, gentil e a igreja. Tem coisa que é só para judeu, tem coisas que é para gentil, tem coisas que é para igreja. Então a gente primeiro precisa entender quem nós somos na dispensação para interpretar. Tem coisa que não serve pra gente. É tipo assim, pra mim, eu sou igreja? Sou. Não, eu sou gentil? Não sou. E dentro disso, fora do contexto, como você disse, é só o contexto? Não, também quem eu sou dentro desse destinatário. Por exemplo, eu dou aula de tabernáculo no Carisma. É uma aula que tem gente que julga tudo como literal, e por julgar tudo como literal, tem que ter a arca entrando dentro da igreja para encostar na arca. Mas aí tem um povo já, não, a arca não é nada. Não é nada. Vale mais nada. Não é nem tanto cá, nem tanto lá. Tem um texto lá em Romanos, acho que 1:23 ou 1:28, que fala que as coisas invisíveis, o poder e a natureza divina de Deus, que são coisas invisíveis, são vistas claramente
através da compreensão de tudo que já foi criado. Então Deus, através das coisas criadas, Ele nos explica verdades que são invisíveis, verdades espirituais através de coisas que são físicas. Figuras do verdadeiro, acho que em Hebreus fala isso, A né? gente precisa entender, tipo, Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, o invisível se tornou imagem através de Cristo. Agora, Jesus, ele realmente usava muita figura de linguagem. Estou me recordando de uma, até porque me fez também lembrar de um dos pais da igreja, Orígenes, se não estou enganado. Sabia que o Orígenes, eu lembro de uma expressão que um pastor um dia usou, se emasculou. Emasculou. O que é emascular? Ele se castrou, né? Ele fez uma cirurgia, né, a sangue frio, cortou o órgão genital. Por quê? Pegou o texto bíblico que Jesus falava, se teu olho te faz tropeçar, arranca teu olho. É melhor entrar, ou se a mão te faz tropeçar. Aquilo ali, Jesus falou, isso, gente, pelo amor de Deus, era figura de linguagem, não era? Imagina, todo mundo com olho, ninguém ia ter mais olho, cara. É verdade. Imagina, ninguém ia ter mais mão, língua, sai cortando tudo. Jesus, ele estava trazendo uma realidade figurada. E é interessante, né, o Orígenes fazer isso, porque ele foi um dos que desenvolveu a interpretação alegórica. Né? Ele... Agostinho, né, então... Talvez por isso que ficou traumatizado. Vamos inventar o alegórico aqui. E é interessante que eu fico pensando, olha que surreal, né? Ele se castrar não resolveu o problema. Né? Se ele tinha problemas na sexualidade, no sentido de desejos sexuais, porque ele continuou tendo desejo. Né? Você tirar o órgão genital não vai resolver o problema interno, né? Que é o problema do coração. Né? Inclusive, não tem nada a ver com o Orígenes, não. É que eu falei um pouquinho sobre a linguagem do pessoal lá no tribunal, lá em Brasília. Nós temos, acho que, imagens aqui, lá de Brasília, do julgamento, né, da chapa Dilma Temer, onde as linguagens figuradas estão sendo abundantemente utilizadas. Esse é o ministro Herman Benjamin, que é o relator do processo. E sabe o que ele está fazendo? Olha, essa questão até hermenêutica também, mas é hermenêutica jurídica, né? Ele pegou o discurso, a fala do ministro Gilmar Mendes, na época ainda que a Dilma estava sendo processada, e está usando a fala do ministro Gilmar Mendes, que naquela época era favorável a aceitar provas novas. Naquela época o Gilmar Mendes era favorável. Agora já dizendo que não é. Então olha o que o Herman Benjamin está fazendo. Ele pegou o discurso anterior do Gilmar Mendes e está colocando com esse discurso contemporâneo, dizendo o seguinte, está havendo incoerência. A Bíblia também é interessante. Tem gente que fala que a Bíblia é incoerente. Ela é incoerente? Como é que a gente faz? Porque eu sei que a pauta hoje é figura de linguagem. Mas assim, como é que eu faço? Porque tem texto do Antigo Testamento que ele contradiz do Novo. Como é que é isso? Não vejo contradição. Eu vejo uma linguagem complementa a outra, um texto complementa o outro. Né? A Bíblia, na verdade, você tem que ver tudo no contexto geral, né? Na história. Você tem que olhar o momento histórico e tudo. Mas não vejo nenhuma contrariedade, nenhuma contradição. Eu estava lembrando dos evangelhos, sabe aquela coisa dos sinóticos? Né? Porque alguns falam assim, não, porque os evangelhos se contradizem. Acho que eles não se contradizem, né? Se completam. Um fala que tinha 2 pessoas, outro fala que tinha uma. Peraí. Ponto de vista, né? A interpretação, né? De como você olhou, qual é o seu ponto de vista. Olhando. Todo ponto de vista é visto de um ponto, né? E como é que o senhor interpreta, pastor, a música que está subindo enquanto a gente está conversando? O que é a interpretação, Leite? É porque está finalizando, né? De uma forma literal que está finalizando agora. Então, literalmente, nós vamos terminar o primeiro bloco, vamos para o intervalo e depois voltamos de novo com o bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, hoje conversando sobre a interpretação da Bíblia. Os textos da Bíblia devem ser interpretados de forma alegórica, de forma figurada ou de forma literal? O Leivson mesmo estava falando comigo aqui no intervalo, conosco, né, pastor? Sobre questão de Jesus. São tantas os adjetivos, são tantos os substantivos também. Porque Jesus, você tem adjetivo, ele é bondoso, virtuoso. Mas também você tem substantivos que se referem a Jesus. Leão, você falou rocha, né? Leão, ele é leão ou ele é rocha? Ou ele é um leão de pedra? Como é que é isso? Jesus é tudo aqui. Eles vão agora, o povo, não, é a rocha, então leva aqui uma brita para casa, leve
Jesus, né, parte com o povo, já fica doido. Mas, por exemplo, lá na aula de tabernáculo, a gente tem umas 3 aulas que é só para fundamentar hermenêutica, ilustração, parábola, alegoria, protótipo, tipo, antítipo. Porque vai chegar na hora que eu falar assim, o candelabro é a igreja, para ninguém falar assim, o quê? Tipo, o candelabro é a igreja. Não, gente, o é que ele aponta para a igreja. E aí a gente usa domínio fonte e domínio alvo. O que é? Domínio fonte é uma figura que a gente conhece bem para o domínio alvo, para trazer uma relação entre isso. Por exemplo, o leão é o domínio fonte. Mas o mesmo domínio fonte serve para falar que Jesus é o leão da tribo de Judá e que o diabo, ele anda ao redor de nós como um leão. Mas esse momento aqui, o leão da tribo de Judá, qual que é o alvo? O que eu preciso pegar? Característica: a autoridade do leão, a voz de um leão. Por exemplo, o leão não é o animal mais forte da selva, mas ele não precisa mostrar sua força. Ele chegou, a presença dele já. Mas da mesma forma que para Satanás, o leão ele chega perto, primeiro ele assusta a presa, e a presa deu lado, ele chega. Mas os dois são a mesma fonte para significar coisas diferentes. Aí tem gente que fala, Jesus é o leão, o diabo é como o leão. Tanto Jesus não é um animal. Ele não é literalmente leão. Ele é como o leão também. É porque em algum momento usaram o e depois o como, mas não muda muito isso. Então, é aquela questão, a gente lê sendo inteligente, né, a Bíblia, não sendo uma pessoa tipo, não sei o quê. Não. É, porque eu estou pensando, você está falando, lá em Cantares, né, o livro de Cantares, que é um livro muito interessante da Bíblia, por exemplo, você tem uma comparação, o autor de Cantares fala, as éguas de Faraó te comparo, ó amada minha. Imagina. Ele não chamou a mulher de égua, ele falou que ela parece com a égua, né? Mas você pode, né, falar, ó rosa, ó, né, que é uma metáfora, mas a finalidade acaba sendo a mesma, né? Você trazer atributos do objeto comparado com o objeto ou de origem ali, né? O uso da alegoria, da figura, né? Ela não pode fugir do texto, não pode fugir da realidade, né? E o que está acontecendo é a exploração da figura de linguagem tem levado ao surgimento de várias heresias, né? Ensinamentos aí falsos. Então tem que ter esse cuidado de, apesar da Bíblia estar cheia de alegoria, cheia de figura de linguagem, temos que ter o cuidado de não fugir daquilo que é o espírito, a gente chama da letra da lei, né? O espírito da letra, né? Até no meio jurídico a gente olha isso, né? Então tem que ter esse cuidado para não criar aqui os ensinamentos errados. Né? Joia. Vamos ouvir uma pergunta que vem das ruas sobre o nosso tema de hoje, vamos lá? Eu sou Michele, de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber por que a Bíblia tem versículos ilustrativos e literários. Tem uma razão, que são 2 formas de linguagem, né? Acho que nós mesmos, no cotidiano, a gente faz isso, né? É chovendo molhado, ou tira o seu cavalinho da chuva, tudo é figura de linguagem, né? Eu creio que tem esses dois para explicar melhor. Eu acho que aborda melhor alguns assuntos sendo literais e algumas formas se você precisa ser figurado para conseguir explicar melhor. Então eu creio que vem isso para completar, né? Até a questão do Apocalipse, né? A gente tem isso, porque imagina João recebendo a revelação de Deus das coisas que aconteceriam. Então ali tem várias figuras de linguagem, ou alegorias, ou simbolismo, né? Para poder... É a forma como ele encontrou para expressar o que ele não entendia. É interessante você estar falando, pastor, porque eu estou pensando... Então, tem um texto que já deu muita discussão, Apocalipse capítulo 20, quando fala da prisão de Satanás, do milênio, né, que a gente discute aqui muito no bate-papo quando a gente fala de escatologia. Mas é interessante, porque ele fala de corrente, fala de 1000 anos, né, fala de prisão. Então, é uma discussão hermenêutica. Né? 1000 anos são literais ou é uma figura de discussão infindável, né? Porque até hoje... Até hoje não acharam. Satanás, ele está acorrentado. É uma corrente literal ou é uma figura de linguagem, né? Ora, a gente vai de Apocalipse para Gênesis. Porque quando a gente vai na criação também, Gênesis, tem muita discussão sobre o que se ali é linguagem literal ou figurada. Inclusive, nós temos um pequeno trecho de uma entrevista do querido professor Adalto Lourenço, foi meu colega lá de seminário na Palavra da Vida, e ele é uma das maiores autoridades hoje sobre criacionismo científico no Brasil. Vamos ouvir lá um pouquinho da entrevista com o pastor Adalto sobre essa questão de linguagem literal e figurada.
podemos colocar. Então, na opinião do professor, a criação foi feita em 6 dias literais ou não literais? E porquê? Primeiro, essa é uma pergunta que está relacionada com a parte teológica. Dentro da área da ciência, é impossível provar que o mundo foi feito em 6 dias. Isso não significa que ele não teria sido feito em 6 dias. Mas como a informação vem da Bíblia, nós precisamos saber como interpretar a Bíblia dessa forma. Quando nós lemos Gênesis, o texto fala a respeito de 6 dias, nos quais houve tarde e manhã. Se eu tentar descobrir isso só pelo texto, pode ser que sejam 6 dias literais, pode ser que não sejam 6 dias literais. Então eu preciso de um pouco mais de informação. Quando eu olho, por exemplo, a palavra que foi usada para dia, a palavra yom, no hebraico, todas as vezes que essa palavra aparece no Velho Testamento, com outras 2 palavras, tarde e manhã, o significado dela é dia de 24 horas. Então, nesse caso, eu teria que provar que Gênesis capítulo 1 é uma exceção de todo o Velho Testamento. Porque se eu usar a regra, são dias de 24 horas. Aí tem um segundo ponto que é importante eu considerar, que é aquele do livro de Êxodo, capítulo 20, verso 4, Êxodo capítulo 20, quarto mandamento, quando Deus diz o seguinte, que nós deveríamos trabalhar 6 dias e descansar 1. E a razão disso é que ele diz, porque em 6 dias eu fiz os céus e a terra e no 7º dia eu descansei. A pergunta é, que período de tempo Deus manda a gente trabalhar? De 24 horas ou de milhões de anos? Obviamente são 6 dias de 24 horas. E no hebraico, quando é feita uma comparação, tem que ser feita a comparação de duas coisas que sejam exatamente iguais. Então, se Deus está mandando trabalhar 6 dias de 24 horas, é porque em 6 dias de 24 horas ele fez os céus e a terra. Então, do contexto bíblico, tanto em termos de língua, quanto em termos da utilização da ideia, seriam dias de 24 horas. Eu aceito como dias de 24 horas. Não vejo nenhum problema a respeito disso. Alguns questionamentos que pessoas fazem não está relacionado com os dias de 24 horas, mas sim se foi há muito tempo atrás ou há pouco tempo atrás. Boa discussão que o professor Adalto Lourenço está envolvido aí, porque realmente há pessoas que defendem a tese do dia-era. Né? O que é o dia-era? Cada dia representa uma era, milhões de anos, por exemplo. E outros, como o professor Adalto, como eu, por exemplo, eu também sou simpático à ideia de dia 24 horas, porque a palavra é Yom. Yom em hebraico é dia 24 horas. E o meu Deus, ele podia criar o universo num dia só. Ele quis criar em 7 dias, conta 6, né? No 7º ele descansou, mas eu interpreto assim. Agora, há pessoas que interpretam dia-era, e eu, sinceramente, eu acho que o pessoal interpreta dia-era para caber evolução aí no meio. Porque a evolução não dava em 6 dias, 24 horas. Então, para dar tempo, 20 milhões de anos, né? Agora, eu nem quero colocar vocês, não. Eu me exponho aqui, eu posso dizer minha posição, mas se quiser dizer da posição de vocês, pode dizer ou não. Agora, é interessante pensar, porque isso é determinante. Como é que eu interpreto Gênesis? Satanás, ele era uma serpente mesmo, né? Era um bicho, uma serpente que rastejava. Não, que não rastejava, não. Tinha pata, né? Andava. Como é que vocês interpretam o Gênesis? É literal ou é figurado, alegórico? Eu entendo muito. É igual a moça falou, tem algumas coisas que são literais e umas alegóricas. Eu vejo criação da mesma forma que você vê, que o professor Adalto também, porque nosso Deus, na verdade, um dia é muito ainda para ele quer que ele acabou, não tem. Mas eu vejo que primeiro ele criou uma terra para o homem, porque no princípio Deus criou os céus e a terra. Então ele teve que criar o tempo primeiro, que Deus e tempo não é uma coisa que funciona. Perfeito. Então eu creio que Deus criou esse tempo, e para mim eu vejo, porque ele fala que criou os céus e a terra, mas ele gasta mais tempo organizando do que criando, porque ele manda água subir para cá e terra levanta e terra surge de você, então ele organiza muitas coisas. E eu vejo que ele é um Deus que ele se deu em trabalhar em processos para que nós possamos entender até como ele faz com a gente. Para mim também, outra coisa, para mim aquela criação eu também entendo como uma expressão de como o homem foi criado para ser, como o homem se tornou por causa do pecado. Sim. E como Deus organiza o homem através de processos. Porque a nossa conversão, por mais que ela é agora, ela também é para todo sempre. Tipo, até que Cristo volte. Então eu vejo que é uma expressão do Deus que trabalha em processos. Pastor?
O Gênesis eu vejo assim, um livro muito especial, né? Eu dou aula de teologia do Antigo e na sala de aula a gente tem esse problema, né? De interpretar o Gênesis poeticamente, alegoricamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente interpretar a Gênesis só alegoricamente, nós vamos ter problema com o resto da Bíblia, né? Porque ali Gênesis são fundamentos. Mas tem também ali literalidade, tem figura. De Gênesis 3,15, por exemplo, né? A serpente feriria o calcanhar de Jesus e a semente pisaria a cabeça, esmagaria a cabeça. Não é literal, né? Não é literal. Traz uma verdade profunda, mas tem que ser lido, interpretado alegoricamente. Por exemplo, nesse texto mesmo, quando fala está repleto de figura de linguagem, mas a serpente parece que ela sempre está presente para todo lado, como parece figura, que é literal, né? Agora, é interessante, porque quando a gente faz estudo hermenêutico, literal, figurado, a gente tem que pensar quem escreveu o texto. Esse texto foi escrito por Moisés, não foi? Gênesis. Sim. Ele recebeu isso como? Assim, foi revelação, Deus falou, ou foi tradição oral que ele recebeu e Deus preservou? Vocês têm, assim? Porque eu fico pensando, né? Ele ouviu e relatou, escreveu, né? Algo que ele ouviu de alguém, né? Parece que foi inspiração, né? Ele recebeu de Deus. Né? Por exemplo, quando ele, né, mais para frente, quando fala da lei, por exemplo, ele ouviu e escreveu, né? Então, Gênesis, parece que sim, parece que foi Deus falando, inspirando ele para escrever. Porque é muita informação. Você pensar, Moisés, ele escreveu, porque o Pentateuco... Com muito detalhe, né? Muitos detalhes. Ele fala do dilúvio, não é? Ele fala do chamado de Abraão. A qualidade dos caras, ele expressa coisa que aconteceu dentro do quarto de Jacó, dentro do quarto com seu pai, discurso íntimo deles. Se não for uma inspiração... Só Deus mesmo, né? Muito difícil. Agora, por exemplo, quando for de idade, assim, quando fala assim, Matusalém tinha tantos anos, vou pegar o clássico, Abraão tinha mais de 100, Sara mais de 90, quando Isaac nasceu. Isso é literal ou vocês acham que é figurado? Porque um homem de 100 anos não pode ter filho, né? Ou sim, poder pode. Bom, na época, né, a degeneração veio por causa do pecado. Então, a gente pode ter esse entendimento de que naquela época tudo era possível, né? Um homem de 100 anos era possível ter filho, porque ainda o pecado... Bom, se bem que... é isso mesmo, né? Naquela época era possível. Né? Parece que as pessoas viviam muito, porque a maioria das genealogias, dos relatos, quando fala assim, os caras viviam muito, rapaz. Você vai ver que é decrescente, né? Tipo assim, vai começando e vai caindo aos poucos até que estabiliza, talvez, no que ainda é hoje, né? Mas parece que não tem problema o Noé está trabalhando numa construção com 300 anos de idade e tá aguentando. Ele não está nem, não. E eu com 55 estou sofro para pegar um carrinho de mão. Agora, tem uma questão que eu achei interessante. Outro dia eu estava conversando com um senhor, né? Ele é evangélico também, e trabalha com evangelista de uma igreja. Ele até era porteiro do prédio onde eu morava, né? O Tião, gente boa. Aí o Tião estava falando que ele ia pregar sobre que, meu Deus... Eu lembro que ele ia pregar sobre Davi e Golias e falou assim, quantas pedras foi? Fala, foram 5? 5 pedras. 5 pedras. Tomara que seja, né? Eu acho que eram 5. Que eram 5, sim. Porque eu não sou bom nesse negócio de numerologia gospel, não. Sou ruim pra caramba nesse negócio de número. Mas olha só, eu acho que são 5. Por que eu acho? Porque eu particularmente não sei da relevância nesse caso de serem 5. Embora eu sei que 7 é número de totalidade, 12 tem representatividade. Mas, cara, se todo número, toda vez que cita um número tem um símbolo, essa que é a minha questão. Eu lembro que ele falou assim, não, eu vou pregar sobre as 5 pedras de Davi. Quais são as 5 pedras de vitória na vida cristã? A primeira pedra é a fé. Já ouvi essa pregação também. Você já viu? Eu pensei que fosse uma que tinha inventado isso daí. Eu fico assim, meu Deus, cara, eu já estou entrando em homilética também, que é outra matéria, que é como pregar. Mas há uma permissão de eu pegar um texto que a pedra é pedra literal e alegorizar isso aí? Vocês veem problema nisso? Porque, pelo amor de Deus, a pedra era pedra, né? A pedra era pedra. Eu, homileticamente, eu faria 5 pontos e minha palavra-chave seria pedra. 5 pedras para derrubar o gigante. E fácil. Mas você não acha que o texto não diz isso? O senhor já ouviu uma interpretação? E eu já fiz esse estudo, fica aí desafio para todo mundo, aonde Golias
tinham mais 4 irmãos e que Davi, quando ele pegou essas 5 pedras, era no sentido assim, é uma pedra para cada um. E eu já pesquisei e já olhei e de fato fala de filhos e de irmãos de Golias ali nos livros de Samuel e vai para Crônicas também, que tu consegue ver essa questão de... Rapaz, o Davi tinha mais fé que eu imaginava, cara. Eu pensei que ele pegou 5 pra matar o grandão lá. Era assim, era tiro de... Ele tinha irmão, você consegue... Sniper, né? Você consegue achar esse texto. Era 1 por 1, cara. Eu acho... na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, não é tipo assim que ele tava com medo de errar alguma, não. Eu tenho tanta certeza que eu vou acertar uma em cada, que se vier outro, eu derrubo. Surreal. Mas eu, na homilética, eu faria 5 pedras pra derrubar o gigante. Aí vamos pular pra homilética. Mas porque isso é o tipo do sermão, que é o sermão temático. Sim. Né? Porque eu tenho uma tendência para ser mais positivo para me preservar. Porque olha só, porque é o seguinte, se eu pego as 5 pedras, vou pôr uma discussão homilética aqui, mas a gente bate papo, vamos bater papo. Porque o problema é o seguinte, me permite colocar qualquer coisa na pedra lá, cara. Esse é o problema da alegoria, né? Sim. Porque você vai extra texto. A verdade qual era? A verdade era que Davi, ele, pela fé e pela obediência, ele desafiou o gigante. E tem até questão também histórica de que quando o exército enfrentava outro, na verdade estava enfrentando seus deuses, né? Então, se você usa, não tem problema usar, igual o irmão lá usou, e você está falando disso. Mas isso vai fugir do texto. Você usar essas 4 pedras aí para falar todo o ponto histórico, qualquer coisa assim, vai fugir da realidade do texto. Quer ver um outro caso? Eu conheço muito, cara. Lembra do moço coxo que os amigos desceram? Tal? Janela, eu já vi mensagem dos 3 amigos do moço coxo. Um amigo era isso. Você entende? Eu acho perigoso. Eu volto a dizer, gente, não que necessariamente saia uma heresia. Estou falando que eu acho um perigo. Por isso que eu mesmo me preservo. Sim. Sabe o que eu já fiz, Leivson, lá no Carisma? Nem sei se você era minha aluna nessa época. São maldades homiléticas que a gente faz. Né? Mas o que eu fiz? Eu dava homilética lá, eu fiz um sermão provando que a doença é uma bênção. Óbvio que eu fiz um sermão temático. Eu fiz o quê? Selecionei todos os textos na Bíblia em que a doença teve uma implicação positiva na vida da pessoa e tirei todos os textos sobre cura, sobre restauração. Falei, tá vendo? Você pode pregar o improvável usando a Escritura. Por isso que é uma opção pessoal, sabe? Eu comecei a correr para quê? Para ser mais positivo. Eu vou expor o texto. É que eu faço. Porque às vezes, sabe, igual o negócio dos 3... Eram 3 amigos, por isso que eu sou ruim de número. Eram 3 amigos, eles carregaram a marca, um amigo era a coragem. Eu falei, cara... Mas eu acho que é por isso, temático, é um sermão igual você... É perigoso. Perigoso, né? Por isso que precisa haver um equilíbrio. E eu acho que, por mais que tem gente que fala, eu vou pregar temático que é mais fácil. Não. É mais difícil. Temático é muito mais difícil porque você tem que encontrar o coração e, tipo, isso aqui pode. Exato. Isso aqui pode. Porque da mesma forma que, se eu for usar, por exemplo, eu sou salvo pela graça mediante a fé, não por obras. E depois eu usar, Tiago, que a fé sem obras é morta, então eu sou salvo por obras. Perfeito. Tipo... Não, você tem que ter... Eu acho que é muito mais complexo você fazer um sermão temático. E é muito complexo o sermão temático e tem tudo a ver com o que a gente está falando de literal e figurado. Vamos pegar, por exemplo, carne. Porque uma maneira de você fazer um sermão temático é pegar uma palavra. Agora, a palavra carne na Bíblia, ela pode ser interpretada alegoricamente ou literalmente, ou no seu sentido denotativo e no sentido figurado. E conotativo ou denotativo. Então, carne pode ser carne mesmo. Carne é aquela coisa do... né? Porque vocês estão comendo carne sacrificada a ídolos. Sim. Né? É o sentido literal. Eu posso pegar carne, que o Paulo fala assim, mas por vossa causa eu prefiro ficar na carne. Dizendo assim, que eu estava doido para morrer, para poder estar com Cristo, mas eu prefiro ficar no corpo. Agora, sabe, não dá vazão à carne, que é já a natureza... É um perigo, se você não fizer, como você falou, o sentido... Porque a palavra, se ela está no denotativo ou no conotativo, isso é vital para a interpretação. E pega só pastor, um dia eu fui traduzir um culto do português para o inglês para uns americanos que vieram, e eu não sou tão bom no inglês, estava lá e tudo mais. Aí chegou, o homem e a mulher se tornaram uma só carne. Eu fui falar. Meat. Aí tipo, o homem e a mulher has become as one meat. Aí o cara na hora deu uma risada, aí ele
Flash. Flash. Eu falei, Flash. Que eu não lembrei na hora. E não dava tempo. Então, o homem e a mulher se tornaram um só bife. Um bife. É verdade. Mas ele entendeu. Ele Sim. falou, bife. Eu falei, mas às vezes a gente cai nesse erro, né? Não, e tem palavras, né? A música tá subindo. Mas, por exemplo, a palavra parece que é neve. Pro esquimó, você tem mais de 100 palavras, 100 traduções para a palavra neve. Pra gente, neve é só neve. Neve. Né? Neve da cor do nosso cabelo, viu, pastor? Pastor, obrigado, querido. Obrigado, Carlos. Muito obrigado a você em casa que ouviu o nosso bate-papo aqui sobre a interpretação da Bíblia. Amanhã é sexta? Sexta. 12h15, mais um bate-papo. Eu espero você aqui na Rede Super. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.